Oficial, Marcelo Paes é o novo executivo de futebol do Corinthians. Uma grande pessoa, um grande cara, um que pode levar o Corinthians a outros patamares se deixar o homem trabalhar. Vamos ver agora um amigo pessoal dele, o Pilhado, falando dele. Eu vou trazer aqui um vídeo do Pilhado, depois eu complemento com a minha opinião, o que eu achei dessa grande contratação de Marcelo Paes como novo executivo de futebol do Corinthians. Vamos escutar o Pilhado e depois eu já comento. O time de futebol do Corinthians. E eu vou dizer uma frase que esse cara, que é meu amigo pessoal, me falou uma vez, que vai deixar claro porque que ele é a pessoa ideal para tentar recuperar o futebol do Corinthians. O futebol do Corinthians, que há muitos anos, vive sendo criticado por causa de dívidas, por causa de escândalos. O Marcelo Paes, ele me disse uma frase uma vez que nunca saiu da minha cabeça. Eu perguntei pra ele: como que você recuperou o Fortaleza? Como que você tirou um clube da Série C pra Libertadores da América, pra ficar entre os 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, pra final de Sul-Americana, pra campeão de Série B? E ele me disse uma coisa: irmão, o clube que tem torcida, o clube que tem massa, não tem como ele não se recuperar com uma gestão bem feita. Ele me falou isso do Fortaleza. Ele recuperou o Fortaleza com uma gestão bem feita, que é uma grande torcida do Nordeste, mas que não dá para comparar com a segunda maior torcida do Brasil, que é a do Corinthians. Ou seja, o Marcelo Paes, ele sabe como aproveitar a massa, a torcida, para trazer dinheiro para o clube, para recuperar financeiramente um clube. E esse cara que saiu com o Fortaleza da Série C, levou o Fortaleza para Libertadores, para belas campanhas no Brasileiro, ele é sim a pessoa ideal para recuperar o futebol do Corinthians. Agora, é a pessoa ideal se derem autonomia para ele. Não adianta trazer um cara que pensa diferente, trazer um cara honesto para continuar acontecendo as poucas vergonhas que acontecem no Corinthians. O Marcelo Paes, para vocês terem ideia de outra atitude dele, que recuperou o Fortaleza: presidente, vice-presidente, todos ganhavam salário, porque ele dizia: se os caras trabalham, eles merecem ganhar um salário alto. Ele mesmo ganhava um salário alto como presidente. E o pensamento dele era: se o cara é presidente, vice-presidente, toma o tempo dele todo dentro do clube e não ganha por isso, ele vai tentar tirar de formas que não são as mais corretas. Vai tentar ganhar dinheiro alto de formas questionáveis. Então ele começou a colocar presidente, vice-presidente, tudo para ganhar salário. Para quê? Para evitar corrupção dentro do Fortaleza. É o cara certo pro Corinthians, mas que deixem trabalhar, porque ele me disse essa frase lá atrás: time que tem torcida se recupera fácil com uma boa gestão. Imagina no Corinthians, que é a segunda maior do Brasil, é uma massa, é um bando de loucos, milhões de torcedores para recuperar um clube junto com um ótimo dirigente. Como o Pilhado falou, e eu concordo, um time de massa como o Corinthians precisa de um cara desse. Um cara que entende, que pegou o Fortaleza na Série C, foi galgando devagarzinho. Aí vão falar: não, mas ele agora na última temporada o Fortaleza caiu para a Série B. Beleza, mas é o orçamento que o Fortaleza tinha. E quase, se tivesse mais 2 rodadas, com certeza ia se livrar. O único erro que eu achei dele foi ter contratado o técnico português, que eu não estou esquecido o nome, que ele fez um péssimo trabalho no Fortaleza. E depois veio Palermo e conseguiu reestruturar o time e por um triz não escapou. Se tivesse mais uma rodada, pegou o Botafogo lá e o Botafogo estava brigando por Libertadores, e não podia vacilar. Mas foi por um triz ele não conseguiu passar mais uma temporada na Série A. Acho que foram 6 ou 7 temporadas seguidas na Série A. Conseguiu uma final do Sul-Americana, conseguiu ir para a fase de grupo da Libertadores, passou das oitavas, isso com um orçamento limitado do Nordeste, que todo mundo sabe que o Fortaleza sempre é uma das menores folhas salariais do futebol brasileiro. E ele conseguia trazer jogadores, foi aumentando a folha salarial, e ele sempre acertava. Qual é o dirigente de futebol que acerta sempre? Mas o percentual dele de acerto
é certo. E como o Pilhado falou, se deixar ele trabalhar, ele é um cara sério, honesto, como ele falou aí, que todo mundo ganhando salário aí. Se ele organizar isso, organizar o clube do jeito que o Corinthians é, a massa, ele aceitou esse desafio, ele sabe a pressão que vai ter no Corinthians, ele sabe que não pode errar uma contratação, uma demissão de treinador, como é que vai ser o Dorival. Ele é o cara certo, na minha opinião, para isso. O Bruno Spindel tinha o Marco Braz lá, né? Era ele e Marco Braz. E é raro também, é raro pra caramba. Olha o tanto de multa que o Flamengo pagou com a demissão de treinadores. Nem sempre ele acertava. Como você tem uns jogadores muito bons com o Flamengo, você sempre vai estar brigando, né? Porque jogadores caros, jogadores decidem, treinador tem vezes bota só a tática lá e consegue jogar bem e conseguir vaga na Libertadores. Agora ele, que é o que eu sempre falo nos meus vídeos, o Corinthians, se organizar a casa, é um time modesto, competitivo, e for pagando as contas, ele conseguir fazer esse time e deixar ele trabalhar, como o Pilhado falou, deixaram trabalhar, não ter carta branca, hein? Em momento nenhum é melhor nenhum dirigente ter carta branca. Agora, deixar ele trabalhar, organizar a casa, organizar tudo, dar tempo a ele se adaptar. Não vamos também cobrar o cara que ele já ganha do Flamengo na Supercopa, que já ganhou o Paulista, então trabalho. Não, é trabalho de paciência, como ele foi no Fortaleza. O torcedor tem que entender isso. Eu entendo isso, que um pouquinho de paciência para ele organizar a casa, porque a casa do Corinthians está muito bagunçada, muito dívida, muito transfer ban. Então ele organizar, ele ter um mapeamento de mercado, uma equipe boa que não é sozinho, ele trazer os caras certos, dar confiança e dar tempo para ele, dar tempo para ele organizar o futebol, eu acho que é o cara certeiro pro Corinthians. Como o Pilhado falou, eu concordo inteiramente com o Pilhado, ele é o cara certo. O nome dele só vazou hoje, mas se fosse para escolher Bruno Spindel, eu tinha escolhido ele, porque antes, quando o Corinthians tinha sondado ele, que ele estava bem no Fortaleza, ele não aceitou. E o Corinthians, a minha opinião, o Corinthians faltava agora um Eduardo Bandeira. Imagine o Corinthians com um presidente como o Eduardo Bandeira de Melo, que sabe organizar as coisas, e um executivo de futebol como o Marcelo Paes. Aí sim, a gente ia ver aquele Corinthians voltar aos trilhos e ser aquele time de 2012 que a gente pensou que ia dominar tudo, mas os ratos lá, né, não deixaram o Corinthians se organizar e deixaram uma dívida impagável praticamente. Mas agora é a esperança, vamos apoiar o cara. Eu apoio, eu gostei muito da contratação dele como dirigente do futebol. Eu vou apoiar como torcedor, que sempre quer o Timão sendo campeão, e eu quero isso. Eu quero que ele vá e dê tudo certo com ele e consiga levar o Corinthians a outro patamar e organizar esse clube. Principalmente isso, organizar esse clube e levar o Corinthians a voo mais alto. Quem sabe, se Deus quiser, ganhamos uma Libertadores de novo, que é o sonho de todo torcedor, ser bicampeão da Libertadores. Então é isso, obrigado por tudo. Se gostou da minha opinião, se inscreve no canal, deixa o like e valeu!